Olá, pessoal! Hoje eu vim falar de um assunto muito legal, do qual quando precisei, pesquisei, eu não achei muita informação. Confesso que hoje nós temos vários youtubers, vários coleguinhas aí que dão muita informação e tem canais falando só sobre Portugal. Esse canal não é só sobre isso, mas hoje eu quis trazer um tema a respeito de Portugal, a respeito de algo que eu vivi e eu queria compartilhar um pouco com vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre saúde pública de Portugal. Eu queria fazer um resumo da minha gravidez, que é algo que muita gente me pede. E também, se der tempo nesse vídeo, um relato do parto, senão eu deixo para um próximo vídeo. Aqui em Portugal eu já morei em 3 cidades: Aveiro, no Porto e agora aqui em Vizela, em Guimarães. Então eu vou dar um resumo do que foi a saúde pública, na minha opinião, no que eu usei, eu e o Felipe e agora também o Arthur, desde que nós estamos aqui em Portugal. Primeiro, em Aveiro a gente usou 2 vezes na urgência, não foi rápido, foi gratuito, mas assim, nem estávamos tão ruim na altura. Depois veio a gravidez. Assim, a gravidez, você ser atendido grávida e ser atendido não grávida é bem diferente. O tratamento e a resposta em relação às consultas. O que acontece? Vamos dizer assim, quando você chega em Portugal, você tem que ter o número do utente. Com esse número você consegue um médico de família se conseguir, porque é muito difícil conseguir médico de família. O que aconteceu quando nós morávamos no Porto, né? Quando eu estava grávida, a gente tinha acabado de chegar no Porto, a gente morava na Bélgica, que nem eu comentei no outro vídeo. E eu cheguei no centro de saúde para nos inscrever, né? Que nós estávamos morando ali, fazia uns 2 meses. E eu dei o comprovativo, cada centro de saúde pede um documento, então não vou dizer quais documentos pediram, porque eu não me lembro. E chegando lá, eu me inscrevi, eu e o Felipe, e pra moça eu contei que eu estava grávida, porque eu queria saber como funciona, né, pra fazer acompanhamento, eu tinha descoberto naquela semana. E ela falou assim, e eu tenho asma também, né, um parênteses. Então você tem asma e está grávida, então você está no grupo de risco, você tem que ter um médico de família, então você... Ela não disse isso, mas ela quis dizer assim que eu ia pro topo da lista de urgência pra ter um médico de família. E o Felipe ficou meio preocupado na altura, mas como você vai fazer acompanhamento e tal? Eu falei, calma, eles vão ver o que vão fazer. Naquela mesma semana eles me ligaram, falando que minha médica seria a doutora Mônica, que ela ia acompanhar a gente, a gravidez, e já marcou uma primeira consulta. Beleza, eu fui logo que eu estava grávida, pra quem não lembra ou pra quem não viu, eu me engravidei no início em janeiro de 2020, e a pandemia começou em março, abril mais ou menos, né? Então, a gravidez toda praticamente foi durante a pandemia, inclusive o nascimento do Arthur. Então, eu tive o acompanhamento da gravidez com esse médico de família, que foi, assim, 80% online. Então, a gente fazia as consultas por e-mail. Às vezes ela me ligava, perguntava como é que eu tava, e eu falava, porque foi uma gravidez tranquila, graças a Deus não tive nada. E eu fazia os exames, as ecografias. Aqui em Portugal você faz 3 vezes, né? Eu não vou lembrar as semanas, mas é basicamente uma depois que você completa 3 meses, né? Que você vê se tá tudo certo com o bebê, com a placenta e tudo mais. Uma no meio, que é aquele exame bem importante pra você ver se tá os órgãos formados e tal, mas eu não lembro quantas semanas. E uma no final, acho que com 8 meses mais ou menos. Então são só 3. Se você quiser mais, você pode pagar no particular. Aqui em Portugal a gente só foi ter plano de saúde um pouco antes do Arthur nascer. Mas a parte pública eu acho muito boa. Eu acho que não é perfeita como nenhum país, mas é boa. Então eu tive esse acompanhamento da gravidez, foi tudo tranquilo, eu fiz todos os exames, ecografias e raio-x e tudo mais que precisou durante a gravidez no setor público, e foram em vários hospitais diferentes, porque eram aqueles que tinham disponibilidade, era pandemia, então eu não sei se é sempre assim, mas eu nunca fiz sempre no mesmo hospital, ou sempre com o mesmo médico. Sempre foram diferentes, mas sempre fui bem atendida, sempre resolveu aquilo que eu precisava. E eu sempre comento com quem vem do Brasil pra cá, assim, tem uma expectativa um pouco diferente em relação aos médicos, porque o tratamento entre médico e paciente é muito diferente do que a gente vê no Brasil. Em gravidez eu não sei, porque eu nunca tive bebê no Brasil, né? Mas assim, eles são muito mais profissionais, assim, eles não são muito pessoais. De certa forma, no início eu estranhei, principalmente na gravidez. Mas, assim, eu não acho tão ruim, desde que resolva o seu problema, que faça a consulta bem e tal, eu acho que tá ok, né? Mas tem gente que fala, são muito frios e tal, são muito
Você ter o telefone do médico, nunca, nunca aqui em Portugal, pelo menos, né? Não sei nos outros países, mas nem no particular, assim, é algo muito difícil. Então, fique com isso anotado como dica. E depois disso, então, assim, a saúde, como funciona a saúde pública, né? Não vou dizer do parto ainda em si. Quando eu morava no Porto, eu tinha que vir 8 horas da manhã naquele dia, né? Por exemplo, amanhã às 8 horas da manhã eu tinha que estar lá na frente e esperar que eles me encaixassem. Daí, normalmente, se você fosse cedo, se você fosse uma das primeiras da fila, você conseguia uma consulta pro mesmo dia. Ela voltava e falava, volta aqui às 9, volta às 10 ou volta às 4 da tarde e falava um dia e você voltava pra consultar com a médica de família. Antes da pandemia não era assim, antes você ia lá e marcava, ó, semana que vem você vai fazer consulta de tal coisa. Mas depois da pandemia ficou assim, o que ficou muito difícil pra gente, ainda mais com um bebê pequeno, você ficar lá no frio. Daí por conta disso a gente também começou a usar o plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde que, se eu não me engano, a gente paga 18 ou 20 euros por mês, nós três, eu, o Felipe e o Arthur. E o que isso inclui? Isso inclui que você paga mais barato nas consultas particulares, ou nas urgências, ou em exames e tal. Então, depende do que você está querendo usar. Por exemplo, se eu for uma consulta pediátrica no hospital particular, eu pago em torno de 40 a 45, 50 euros, dependendo se você fizer muitos procedimentos no atendimento. Eu levei o Arthur recente, agora no início do ano. Ele tava com uma virose respiratória e ele tava com muita febre logo depois da virada. E eu falei, não vou levar ele no público, porque no público demora muito. Você for numa urgência, ainda mais pediátrica. Então eu levei ele no particular, no Hospital da Luz. Acho que é da Luz? Acho que é o Hospital da Luz, tem aqui perto, eu não conheço muitos nomes daqui. E eu paguei 47 euros. Eles chegaram lá, ele demorou um pouquinho, porque tinha algumas crianças, mas assim, foi uma meia hora só. Eles fizeram a consulta, deram um remédio para baixar a febre, deram um remédio anti-vômito, porque ele tinha vomitado porque eu tava chegando no carro. E ele foi avaliado pelo médico, e daí o médico falou, olha, tá com um chiado no peito, vamos fazer um raio-x. Você já fez? Não, nunca fiz. Então, lá vai lá com a enfermeira que ela vai fazer, tá bom. A enfermeira chamou, a gente foi lá, foi bem rápido, daí tem a sala toda decorada, assim, com os bichinhos pra ele ficar olhando pra cima. E o Arthur se comportou, fizemos raio-x, saímos dali. Só esperar um pouquinho que o médico vai chamar pra reavaliar e também pra ver a questão do raio-x, tá bom. Daí o médico me chamou rapidamente e falou, você já fez a câmera expansora? Que é um aparelho assim que você coloca no rosto de fazer inalação e uma câmerazinha e na ponta tem a bombinha, né, com o remédio. Falei, eu já ouvi falar, doutor, mas eu nunca usei. Então, você quer fazer um aqui? Se você se adaptar, eu posso te dar a receita e você faz esse, porque eu já tenho inalador, né, um inalador portátil. Falei, pode ser, eu quero. Daí a enfermeira me levou pra uma outra sala, a gente fez 3 bombinhas de inalação conforme eles falaram, ela explicou como é que funciona e tal. E eu achei rápido, achei prático. 30 segundos você já fez tudo que precisa, do que você ficar ali meia hora. O Arthur sempre ficou inalando bem, né? Mas é um pouquinho dispendioso, né? Então, eu gostei também. Daí, na última consulta, ele chamou, ele falou, olha, o raio-x tá limpo, é só tosse, é só catarro, mas o pulmão tá ok, tá livre. Então, eu vou te dar a receita da câmera expulsora, deu outros remédios, o Benuron pra baixar a febre, e ele tava, né, com muita febre. Enfim, deu mais alguns remédios e o total deu 47,50, 47, alguns quebrados que agora eu não sei. E um fato muito interessante, quando você recebe a receita do doutor pro remédio, antibiótico, o que for, é muito mais barato do que você comprar sem receita. Por quê? Porque eles não querem incentivar que você se automedique, né? Eu acredito que seja isso. Ou que seja esse o nome. Esse remédio que o doutor me passou, essa câmera expulsora, só a câmera custava 38 euros. Mas, por eu ter a receita do médico, mesmo sendo médico no particular, não médico de família, saiu por 6 euros e alguma coisa. Então, assim, é muito mais barato você ter a receita. Dei mais o remedinho, acho que foram uns 3 euros a bombinha, que era separado. Enfim, eu sei que a conta toda da farmácia deu uns 15 euros tudo. A bomba, a câmera, a bomba, outro remédio, o Benuron e mais um outro. Então, assim, você ter a receita é muito mais barato. Inclusive, para soro fisiológico, para fazer lavagem de nariz, tudo que você tem receita, se você precisar, você pode pedir pro médico que eles passam, até o Benuron fica mais barato com receita. A experiência indo no privado e no público, para urgência, eu prefiro muito mais o privado.
Você paga, mas você é bem atendido, claro, né? Mas você é muito mais rápido, né? Eu acho que principalmente quando é com criança. Se fosse a gente, adulto, você tá mal ali, dor de barriga, dor de cabeça, você espera 3, 4 horas. Mas uma criança, ainda mais pequena, às vezes com febre. Eu usei essa parte pública com o Arthur no Porto, no hospital que era pediátrico ali perto da nossa casa. Era complicado, às vezes eu ficava 3 horas assim, mas ele era atendido, mas assim, não tive boa experiência com os médicos ali, já teve várias situações com o Arthur que, é normal, é normal. E eu tive que bater o pé, tive que chamar outros médicos, assim. É uma coisa que eu não gosto de fazer, e não sou assim, mas quando é com o nosso filho, a pessoa tá doente, a criança tá doente, você tem que ser mais insistiva. Então, teve uma situação, por exemplo, vou dar só um exemplo rápido. O Arthur tinha, acho que 8 meses, ele era bem pequeno, e ele tava com muita diarreia. Era verão, ele não conseguia nem usar fralda direito, porque ele tava ruinzinho. Ele tomou um remédio pra alguma coisa, atacou o estômago dele. E eu cheguei lá pro doutor e falei assim, ele tá com diarreia, ele tá com febre, com diarreia, 20 dias. E ele, não, é normal, até o remédio, não sei o que, tem que continuar o tratamento por causa do remédio, mas enquanto isso ele fica com diarreia. Eu falei, não é possível que 20 dias com diarreia você vai me dizer que é normal. Eu já tinha feito de tudo que você imaginar, tudo que me receita que me falaram, eu tinha feito. E dele, não sei o que. Eu falei, então eu quero que você chame o seu superior, eu quero um médico, eu quero um pediatra, eu quero, sei lá, chamei lá. E dele foi atendido por um outro médico. O outro médico pediu para encaminhar para o hospital que ele nasceu. E ele foi encaminhado e acabou que foi atendido lá, rápido, né? Porque ele já foi encaminhado pelo médico. E ele foi internado, ele ficou acho que uns 5 dias internado, eu fiquei lá com ele, até toda a diarreia sair, a questão do estômago. Foi muito difícil, mas assim, só foi resolvido porque eu tive que ir lá, bater o pé, chamar um médico, chamar outro. É chato, mas foi isso que aconteceu. Já no particular, com certeza não seria assim, né? Então eu acho que é muito importante você ter um plano de saúde e também usufruir do público, porque o público é bom, mas não é 100%. Agora, dando um pequeno exemplo, aqui em Vizela, como funciona o setor público. Aqui a gente também tem médico de família, não fica em Vizela, fica uma cidade do lado, que é um nome muito difícil, que eu não vou falar agora, eu acho que vou pôr aqui na tela pra vocês verem. Ali eu faço assim, eu mando e-mail, olá, meu nome é Renata, meu utente é tal, que é o número da saúde, mando o número, eu preciso de uma consulta com urgência, eu tô com dor de barriga, sei lá, alguma dor, e eu preciso de uma consulta, por favor. Ok, obrigada. E eles respondem, olá Renata, vamos marcar uma consulta hoje às 11 horas. Eles respondem com horário. Se você mandar de noite, tipo 7, 8, eles já agendam para outro dia de manhã. Normalmente de manhã. Se você manda de manhã, ou eles agendam para o mesmo dia de tarde ou de manhã. Então assim, é muito melhor, eu acho. Na minha opinião, você agendar tudo por e-mail é muito melhor e muito mais fácil, né? Eu prefiro... Pronto, Meg. Eu prefiro resolver tudo por e-mail. Então, eu mando e-mail, marco consulta pra mim, pro Felipe, pro Arthur, tudo por e-mail. Então, funciona muito bem. A médica é muito legal, muito querida. Então, às vezes eu vou, marco consulta pro Arthur, e às vezes eu falo, meu marido tá com uma dor aqui, ali. Você sabe, né? Ela já tem toda a ficha dele no sistema. Você pode dar isso aqui, isso aqui. Ela dá a receita pra mim. Pro Arthur, pro Felipe, se eu precisar de uma coisa, ela dá a receita pra mim também. Então, tem médicos que falam, não, uma consulta é só do Arthur, agora é só da Renata, é só do Felipe. Então, eles fazem marcar 3 horários, 3 consultas diferentes. Essa médica não, a nossa médica, ela resolve todo mundo junto ali, da família toda mesmo. Então, eu tô gostando bastante, assim, dela. Não é tão boa, na minha opinião, os médicos... Eu confesso que agora eu já me acostumei com os médicos daqui. Eu acho que o tratamento no público e no particular é diferente, mas os dois são bons, assim. Eu tive essas situações ruins no Porto com os médicos pediatras, mas eu não sei se é assim em todo lugar. Mas eu já fui bem atendida, sim, no público e eu gosto bastante também. Agora, continuando falando, eu acho que o relato do parto em si, eu não sei se vai dar nesse vídeo, não sei se vai ficar muito longo. Se não ficar, eu vou continuar aqui.